Fala, meus caros, sejam bem-vindos a mais um clássico resumão da semana aqui do grupo. De verdade, a semana foi mais do que especial, porque a gente teve aí live todos os dias da semana com os maiores especialistas aí em suas áreas dentro do mundo dos investimentos. Então foi bem maneiro, eu vou trazer aqui para vocês os principais insights que a gente tirou dessa conversa com cada um deles. Fechado, tenho certeza que agregou bastante para quem acompanhou a semana, a galera deu um feedback muito positivo. E se você perdeu alguma live, você vai pegar pelo menos os principais insights aqui no resumão da semana. Então vem comigo! A gente já começou a semana com o William Castro. Ele é estrategista-chefe da Avenue, então ele está realmente dentro aí do centro da crise lá nos Estados Unidos, onde tudo está ocorrendo, e aí ele deu um pouco dessa percepção pra gente. Então, três coisas importantíssimas que ele colocou, que a gente discutiu na verdade. A primeira, essa crise ela tem início, meio e fim, ou seja, começou, a gente está passando por um período conturbado, mas não é algo estrutural e que vai durar aí por décadas e décadas. É algo que a gente sabe que vai chegar a um fim, assim como já está chegando na China, que já dá indícios de recuperação, inclusive econômica. Segundo, a criação de uma demanda reprimida, ou seja, as pessoas estão dentro de casa sem poder gastar e quando isso acabar, você vai ter sim uma demanda reprimida dessas pessoas querendo gastar, querendo viajar, querendo sair. Isso pode também fazer com que haja um reaquecimento da economia de uma maneira mais rápida. E por último, a maior proteção é a estratégia, antecipando qualquer crise. O que vai te fazer conseguir passar por elas é você manter a estratégia que você definiu lá no começo. Então esse para mim é o principal insight importantíssimo. Seguindo, a gente falou com o Léo Maranhão, que é especialista em ETFs, e aí também teve três principais insights que são valiosíssimos. O primeiro, ETF para te proteger da crise. A gente tem dois tipos de proteções mais utilizadas nessas situações. Uma é o investimento na Bolsa Americana, porque como a gente viu, teve uma valorização do dólar, então mesmo a Bolsa lá caindo, você contrabalanceou com a valorização do dólar, então você pode ter acesso através do VOO, por exemplo, que é um ETF que reflete a Bolsa Americana. E também pelas moedas de valor, a gente tem o exemplo do Itaú, que é um ETF de ouro, ou seja, alguma empresa que guarda em um montante de ouro, você consegue ter acesso a esse tipo de moeda de valor, a esse tipo de pedra preciosa, né? Não sei se é assim que classifica o ouro, mas enfim, você consegue ter acesso a um tipo de investimento que está protegido da economia real. Seguindo, ETF Brasil versus Estados Unidos. A gente falou sobre as diferenças de ETF aqui e ETF lá. A principal diferença em relação ao imposto de renda. Aqui você não tem a isenção de até 20 mil reais você conseguir vender sem pagar imposto de renda, assim como a gente tem nas ações. E lá nos Estados Unidos a gente tem essa isenção até 35 mil por mês, então é uma vantagem gigante, além dos ETFs de lá distribuírem dividendo e o daqui não. Por último, os critérios para selecionar um ETF. Então a gente falou de ter uma baixa taxa de administração. Primeiro, refletir o ativo que você quer, ou seja, de acordo com a sua estratégia. Se você quer um ETF de mercado americano, ou de mercado emergente, ou de empresa de tecnologia, etc. Esse é o primeiro critério, mas dentro desses você vai ter vários ETFs e aí você pode se direcionar pela liquidez, né, o tamanho desse ETF, e também pela taxa de administração, pegando uma taxa de administração aí cada vez menor. Seguindo, a gente teve a live com o Lucas Rufino, ele é o dono do Instagram 1 milhão com 30, tem um conteúdo bem bacana também. E o primeiro ponto que a gente viu foram as armadilhas para os iniciantes, principalmente no momento de crise. E a gente falou principalmente em investir no que não sabe, então comprar simplesmente por dica dessa crise, e o viés da ancoragem, você comprar alguma coisa porque está vendo que está barato na crise, simplesmente porque estava caro antes. Mas algumas empresas sofrem mais que as outras, isso é consequência do seu modelo de negócio e dos riscos que estão envolvidos na operação. E o segundo ponto é como olhar uma ação para ser sócio. A gente fez uma analogia legal, que é enxergar realmente como se fosse um amigo te oferecendo uma padaria para você ser sócio. Você se tornaria sócio de uma padaria que tem uma dívida alta, que tem prejuízo em alguns meses, que você vê que não tem um produto muito legal e que a vizinhança ele não gosta tanto. Então, basicamente, você olhar realmente a ação como um negócio, isso é importantíssimo para você ter realmente sentimento de sócio e conseguir identificar boas ações. Depois a gente teve Carolina Barros, que é sócia e fundadora da Elas Investimentos também, sabe muito do assunto. A gente falou sobre investir de acordo com o seu perfil, importantíssimo, não adianta nada você investir em algum investimento que esteja dando maior retorno agora, se isso não se encaixa dentro da sua estratégia, dentro da sua carteira de investimentos adaptada ao seu perfil. Depois, não pular etapas, ou seja, a pessoa está há anos aí com seu dinheiro todo na poupança. A pessoa começa a falar de ação, quer migrar direto da poupança para ação. Não é assim que funciona. Consolide sua reserva de emergência, veja sua renda fixa para curto prazo, para depois você migrar para renda variável de uma forma gradual, para não ter grande impacto, não investir no que você não sabe. E por último, critérios diferenciados. Então ela falou sobre alguns critérios que ela olha nas empresas, além dos
critérios padrões, digamos assim. Então, por exemplo, ela falou do IES, que é um índice que você consegue acessar através do B3, que tem lá dentro somente empresas que tenham algumas iniciativas sociais, que tenham um quadro corporativo equilibrado, diversificado, ou seja, ações sociais mostram que são empresas que têm esses valores, então pode ser um critério diferenciado. Se está alinhado com o seu valor e se isso mantém mais forte a sua relação de sócio com a empresa, com certeza é válido. Por último, a gente teve o Roberto Coutinho. Foi uma dinâmica bem legal, as pessoas colocaram o ticket das ações ali e a gente foi analisando uma por uma do que as pessoas falavam, dando a nossa opinião, às vezes discordando, às vezes concordando, mas essa que é a dinâmica interessante. A gente falou de várias empresas que você pode conferir lá no Telegram, que eu coloquei lá no grupo de verdade, eu coloquei o resumo sobre algumas empresas que a gente falou, mas o principal foram 2 insights que a gente chegou com toda essa discussão. Primeiro, todas as empresas têm ameaças, então independente se a empresa era muito boa, se a gente concordava que a empresa era uma ótima empresa, redondinha, mesmo assim ela vai ter ameaças, tanto de segmento, ou de legislação, ou de qualquer coisa, ela vai ter ameaça, por isso que é muito importante a diversificação. Então, pode ser ter só empresas boas que você tem que diversificar da mesma maneira, porque você tem ameaças que você simplesmente não consegue controlar, são variáveis fora do nosso controle. Então você tem que focar no que tem controle, que é escolher empresas boas e deixar aí essas variáveis de fora sendo protegidas simplesmente pela sua diversificação. E o segundo ponto é cuidado com as distorções. Então a gente falou mais uma vez, várias distorções que tem, principalmente por conta de grandes fundos de investimentos e das mídias também, que são parceiras aí de fundos, de plataformas de investimentos que acabam manipulando de certa forma o mercado. E aí quando a gente fala manipulando, não é nem da forma tão ruim, tão pejorativa assim, mas simplesmente colocando muito dinheiro ali e elevando, né? O mercado oferta e demanda, então acaba forçando também o movimento de manada para alguma ação que não seja tão boa e acaba sendo uma armadilha para um investidor iniciante. Fechado? Então é isso, passei bem rápido, diretão aqui, quais foram os principais insights que a gente tirou dessa semana. Foi muito maneiro, o pessoal curtiu bastante, então em breve a gente vai repetir aí, chamando só fera como a gente fez dessa vez, mantendo a qualidade do conteúdo do Grupo de Verdade lá em cima. Então é isso, estamos juntos, mais do que nunca, uma ótima semana para todos, aquele abraço.